aqui no canal o Corolla, o Civic e inclusive fizemos um comparativo entre os dois. Mas agora chegou a hora de a gente fazer um teste do único carro do segmento que tem um motor turbo em todas as versões. Fala Drivers, então finalmente estamos testando aqui o Cruze Sedan, o carro que quer competir com os japoneses que dominam o mercado, o Civic e Corolla, e na verdade é um carro projetado pela Opel, divisão alemã da GM. O que a gente pode destacar desse carro aqui é realmente que ele é um carro que foi pensado de uma forma diferente do geral, diferente do padrão aí do mercado que os consumidores de sedãs médios estão acostumados. Por quê? Ele tem diversos atributos que não estão presentes nos concorrentes dele. Para começar, não tem essa história de Civic ou de Honda que resolvem colocar dois tipos de motores, um para as versões de entrada e outro para a versão Touring, no caso, já que vocês perceberam que a gente estava falando do Civic. No Cruze, a gente tem um motor 1.4 turbo de 153 cavalos em todas as versões, desde a versão LT. Então por isso que ele é um carro que ele vai se tornar acessível e vai entregar uma dirigibilidade excelente para quem também não quer gastar tanto assim. Apesar de, é claro, a versão LT está partindo da faixa aí de R$90 mil. Mas o resumo é que o carro ele já vem em todas as versões com o sistema Start-Stop, com o MyLink. O câmbio é o mesmo, esse automático sequencial de 6 marchas, que eu particularmente acho que dá um desempenho para o carro e conversa melhor com o motor do que um câmbio CVT, pelo menos para essa proposta que está aqui presente. A roda continua sendo uma roda Aro 17, enfim, o acabamento do carro está muito bom e ele é completamente novo. Ele realmente mudou a opinião que a gente tinha em relação ao Cruze antigo. O Cruze antigo era um carro pesado, era um carro que gastava bastante gasolina e que andava muito pouco. Desempenho não era o ponto forte do carro. Por outro lado, quando a gente fala do Cruze novo, a primeira coisa que vem à mente é a dirigibilidade, porque esse aqui é o único carro com motor turbo da categoria sem cobrar R$125 mil. Você pode conseguir esse carro aqui com motor turbo a partir aí da faixa dos 90. Então realmente é um destaque em relação aos japoneses. E já a gente está falando tanto sobre a dirigibilidade desse carro, a gente acabou de pegar ele para testes. Vamos ver como que esse conjunto trabalha. A gente tem aqui as trocas sequenciais, ó, e o que eu já gostei muito é que esse câmbio aqui, quando a gente coloca ele no manual, ele não troca a marcha. Eu estou em primeira marcha, vocês podem ver que ele segurou no 6, ó, ele segura no 6, como se fosse o câmbio manual. E isso aí é uma grande virtude nos carros hoje em dia. O carro que tem isso aí, pra mim pelo menos, já conta como ponto positivo, porque uma coisa que era muito presente no Cruze antigo era o fato de que quem mandava no carro era o câmbio e não o condutor. Aquele Cruze antigo ele trocava a marcha quando não deveria. Esse aqui foi completamente mudado, a gente pode perceber direitinho. Apesar de ele não ser um dupla embreagem, ele tem uma resposta sim de acordo com a redução que o condutor pede. Ó. E acaba com isso tendo um desempenho muito melhor. Nossa, dá pra perceber muita diferença. A direção desse carro aqui, ela é muito leve. O carro realmente que é muito confortável. Muito legal. O fato desse carro aqui ter um câmbio que obedece ao motorista já contou pra mim, pelo menos, como um ponto muito positivo. Porque o que mais tem no mercado hoje em dia é o carro que tem um câmbio que não trabalha com motor. E aí, o que acontece é o seguinte: o carro pode ter um motorão, pode ter um motor muito legal, pode ter um motor grande, mas o que vai acontecer? Afeta o desempenho e afeta o consumo do carro. E isso é outro ponto aqui que foi melhorado em relação ao antigo, que era bem gastão. Agora esse Cruze aqui tem pneus verdes, tem um motor que segue a linha do downsizing, e é claro, ele vai fazer, por exemplo, na estrada, até 14 por litro. Um carro que tem aí um desempenho de 0 a 100 abaixo de 9 segundos. Então realmente é um avanço absurdo em relação ao Cruze antigo. Então esse carro aqui, ele se destaca também pelo torque. São 24,5 kg de torque, que é um valor que se encontra em carros como um Golf, por exemplo. E ele está disponível desde baixas rotações. Então isso aí é uma diferença gritante em relação ao 2.0 aspirado do Civic e 2.0 do Corolla, que vocês podem lembrar, a gente fez a avaliação dos dois, a gente comparou os dois, inclusive, frente a frente. A gente tem certeza que o Cruze anda mais que os dois. É claro que o Corolla ele tem um 2.0 aspirado que tem um desempenho muito legal, mas o Cruze ainda é superior.
E outra, o carro gasta menos. E hoje em dia, com a gasolina em alguns estados a R$4 por litro, é um grande atributo. Além disso, em relação ao antigo Cruze, a GM conseguiu aumentar o entre-eixo desse carro. Então, ele é um carro que está com uma estabilidade muito interessante e junto com isso aí, conseguiu melhorar desempenho e consumo conforme já foi falado. Só que, claro, o grande atributo desse carro aqui, na minha opinião, não vai ser realmente o mercado. Porque, claro, o Civic e Corolla sempre venderam muito, sempre vão vender. Agora, o que a gente tem que avaliar aqui é o que ele tem de diferente em relação aos concorrentes. E nessa versão LTZ2 que nós estamos testando, a gente tem itens aqui que não existem nos concorrentes. Os concorrentes entendam-se Civic e Corolla, tá? E que a gente vê inclusive em áudios mais completos. Por exemplo, eu tenho aqui um botão na direção que é o assistente de faixa, ou seja, com ele ligado eu consigo auxílio toda hora que eu vou trocar de faixa, a direção vibra. Ele tem aqui a opção de desligar o controle de tração e não tem, infelizmente, as trocas sequenciais aqui no volante. Mas quando a gente provoca esse carro aqui, com esse câmbio aqui, que a gente consegue reduzir marcha, consegue trabalhar ele mostra que ele tem com certeza a vocação de um carro que é considerado esportivo. Nossa, ele embala muito. Ó, aqui a assistente de faixa me avisou que eu tô na faixa errada. Tô com ele ligado. Ó, tá no verde agora. Ó, aqui, começou a virar. Esse aqui é um sedã para quem realmente gosta de dirigir, gosta de carro. Porque o cara tem as seguintes opções hoje no mercado, tá? Ele pode pegar, se for sair da mesmice do Civic ou de um Corolla, ele pode pensar no Jetta, que tem sim um desempenho muito bom, motor 1.4 turbo. Mas o Jetta ele é o oposto desse carro aqui. O Jetta é um projeto completamente velho, ultrapassado, que vai mudar agora. Apesar de ter uma mecânica excelente, ser Volkswagen, ter um sistema de som bom, ele é um projeto anos-luz atrás desse aqui. Então, se a gente for pensar em uma mescla de tecnologia, atualidade do carro e desempenho, esse carro aqui ele dá de lavada nas opções que tem no mercado, porque ele realmente empurra como se fosse um hatch médio. A gente está pisando aqui o carro e exigindo um pouquinho mais dele, e a gente está vendo que ele tem um equilíbrio muito grande. O câmbio dele funciona, o motor empurra realmente diferente de carros aí do segmento. Ele tem gás a todo momento, é um carro que é equilibrado em curvas. Realmente falta aqui o pedal shift na direção, mas é uma direção confortável, é um carro que ele deixa de usar o controle de tração e realmente ele mostra que tem desempenho, ele mostra que tem um 0 a 100 na casa dos 9 segundos. Quando se fala de segurança, esse carro aqui na versão LT vai ter airbags frontais e laterais, e na versão LTZ, frontais, laterais e de cortina. Essa aqui é a chave do novo Cruze. Vocês podem ver como ela é uma chave de presença. Inclusive, se a gente clicar nesse botão aqui, o carro ele liga de fora. Ou seja, o cara tá com calor, já quer deixar o carro ligado com o ar resfriando o carro enquanto ele está fora do carro, ele pode deixar o carro ligado gelando aqui dentro. Agora, o que a gente tem que reparar desse carro aqui? Acabamento, em primeiro lugar, é um acabamento realmente muito bom, com costuras grossas, utiliza bastante couro aqui no painel inteiro, então realmente é um acabamento soft touch muito legal, um acabamento de carro premium, tanto no painel quanto nas portas. É claro, ele segue esse estilo mais clarinho, que é um estilo mais americano, que eu particularmente acho mais escuro mais legal, até tem mais escuro na versão LT, mas ele dá um requinte para o carro. Agora aqui, falando de câmbio, um grande problema desses carros dessa categoria normalmente é o câmbio, que acaba matando o desempenho do motor, como acontece com o Civic, que nós já testamos aqui no canal. E não é o que acontece aqui no Cruze. Esse aqui é um câmbio de 6 marchas que realmente obedece ao condutor e inclusive ele deixa tu até cantar pneu na arrancada. Então realmente é um câmbio que me agradou bastante. Isso que eu não sou tão fã de câmbios automáticos normalmente, mas esse aqui realmente é um câmbio muito bom e bem melhorado em relação à versão antiga. Agora, falando do ponto principal do Cruze, que é a conectividade. Tanto aqui o sistema OnStar, tá, que a Chevrolet tem inovado bastante. Inclusive, semana passada a Chevrolet fez aí uma parceria com o Sem Parar, aquele esquema de dar uma primeira mensalidade para os usuários utilizarem.
E também essa tela MyLink de segunda geração, de 8 polegadas, o GPS dela é muito interessante mesmo, porque a gente pode ver aqui que ele dá, inclusive, o desenho dos prédios pelos quais a gente está passando. A gente tem aqui o dispositivo de mídia, tem a parte central, tem o sistema OnStar aqui, que é bem tranquilo, a gente já mostrou no vídeo do Cruise Hatch, inclusive. O sistema de som do carro, ele é muito bom. O carro tem também o Start Stop. Ele tem também conectividade com o smartphone. Então a gente consegue fazer o espelhamento do smartphone nessa tela. E todos os comandos dessa central multimídia, todos eles podem ser feitos por voz, aqui nesse botão da direção. Então realmente não dá para comparar em questão de quantidade de informação. A Chevrolet realmente está utilizando IoT para dar mais informações para o condutor. IoT é o quê? Internet das coisas, que é uma tendência para todas as empresas no futuro. Internet das coisas e uma geração maior de dados, que daí entra o Big Data. E esse carro aqui, por exemplo, ele gera um monte de dados o tempo inteiro. A gente pode ver aqui nessa tela central de 4 polegadas, que a gente tem aqui informação sobre pressão dos pneus, a gente tem informações do áudio, Bluetooth, telefone, tudo à mão aqui. Informação dos pneus, quanto por cento de óleo tem, então tem 96% restante. Isso é uma informação também que muitos carros não dão dessa categoria. Economia de combustível instantânea, autonomia do carro, viagem A, velocidade digital, índice de economia, isso aqui é porque a gente estava fazendo teste de 0 a 100 agora. Tendência de economia, ele dá gráficos interativos aí de barras para o consumidor. E aqui, principais consumos, ar-condicionado. O ar-condicionado, no caso, está ligado agora a 0,1 litros por hora. Olha isso aqui. É informação realmente que a gente não vê em outros carros. 14 volts, distância do carro da frente. Então, quantos segundos que o carro da tua frente ele está de ti. Cronômetro, a gente pode fazer, o cara pode estar sozinho e testar o 0 a 100 do carro. Velocidade média e, de novo, aqui a pressão dos pneus. Então, realmente, é uma quantidade de informações gigantesca. E, além disso, esse carro aqui tem assistente de faixa, como a gente pode ver aqui, olha, clicando nesse botão da direção, o carro ele te avisa se está saindo da tua faixa. É claro, tem o piloto automático, também com o regulador de distância do carro da frente, tem alerta de pontos cegos. O carro ele é como se fosse um carro premium, um carro alemão aí que vem cheio de coisa, um Audi, por exemplo, no pacote mais completo, vai vir com essas coisas também. Então, realmente, para um carro dessa categoria, o Cruze realmente está inovando. Então, pessoal, como essa aqui é a versão LTZ2 do Cruze, ele já tem o Park Assist que estaciona o carro tanto em baliza quanto em vaga perpendicular. E agora já fiz uma demonstração. Cliquei nesse botão aqui para ligar o sistema, indica qual que é o lado que quer estacionar e espera ele achar a vaga. Ó, encontrou a vaga, engata ré e só controla pelo freio. Ó, vai ajeitando e o carro está estacionado perfeitamente. 1, 2, 3 e foi. Sei. 8.42. Fatal Drivers, o que vocês acharam do Cruze Sedan na versão LTZ2? Nós gostamos muito do carro e eu vou explicar por quê. Esse carro aqui, ele surpreende pela quantidade de informações que ele fornece, que são inovadoras na categoria. Por quê? Primeiro, tá? O computador de bordo do carro, ele dá inúmeras informações. Até a multimídia do carro, ela é muito intuitiva. Ele tem inclusive um aplicativo para tu trancar o carro de longe, para dar informações, por exemplo, emprestou o carro para alguém, tá? Pelo aplicativo da Chevrolet, tu consegue ver se essa pessoa aí passou de X km por hora. Tu consegue saber exatamente por onde essa pessoa está passando. Consegue ter informações diversas sobre o carro. Consegue de fora ver como é que está a pressão do pneu do carro. Então, esse tipo de informação ao condutor, ao dono do carro, não existia no segmento até há pouco tempo. Então é realmente uma revolução na questão de dados sobre o carro.
para o consumidor. Então o cara consegue ver quanto % de óleo ele tem agora no carro, entendeu? Quanto tempo falta para ele trocar o óleo. Isso aí são dados que a gente encontra no computador de bordo de uma BMW, de uma Mercedes, de um carro um pouco mais né, premium. Então assim, realmente isso aí surpreende muito. A gente achou isso aí tão legal, essa questão aí de dados do carro, que são muito diferentes realmente para essa categoria, que a gente vai fazer um vídeo específico sobre esse aplicativo aí para vocês entenderem exatamente como é que funciona e como realmente é algo que muita gente deve achar que ainda nem existe. Tá? Deve ter muita startup por aí hoje em dia querendo criar soluções desse tipo. E a Chevrolet, que é uma montadora, foi lá e criou o carro. Daí até então, beleza, podem me dizer, bom, o carro ele tem inúmeras funções, tá? Mas eu ainda iria de Civic ou Corolla. Bom, então agora já é para a parte mecânica, que é uma coisa que a gente valoriza ainda mais aqui no canal. Aqui no canal, vocês sabem que a gente sempre valoriza mercado e a gente valoriza também desempenho do carro e consumo. O carro não pode ser gastão, ele tem que ter um desempenho bom. Às vezes a gente prefere carro que tenha bom desempenho, boa ergonomia e boa dirigibilidade do que um carro que ele tem um pouco menos disso aí a oferecer, mas é um pouco mais completo. E nesse caso aqui o carro consegue ser muito mais completo que os concorrentes dele e ainda assim dá um banho em desempenho. Não dá assim, colocar esse carro aqui com o Civic 2.0 numa reta não dá nem graça. O Corolla, muita gente dizia, porque o Corolla anda junto com o Cruze. Não anda. O Cruze fez aqui no nosso teste um 0 a 100 de 8.7 segundos. Tá? O Corolla fez em torno de 9.6. Então, realmente, não dá para comparar. Esse carro aqui com câmbio automático, mesmo sem ter o controle de largada, ele canta pneu na arrancada. Então, é realmente um carro que me surpreendeu muito. É um carro que, pro cara aí que está buscando mais dirigibilidade e mais inovação, realmente vai fazer diferença. E agora, que vocês já entenderam a minha opinião sobre o carro em si, o Cruze em si, que é claro, ele tem aqui, nessa versão que ela já custa aí seus 114 mil reais, tá? Que ela realmente é uma versão completa, bem mais cara, que vai competir aí com Corolla mais completo que tiver, tá? Ele tem o banco aqui do condutor elétrico, ele tem ajuste dos retrovisores, ele tem a chave de presença que dá para ligar o carro de fora, e ele tem, claro, o sistema OnStar com os diversos sensores aí, sensor de ponto cego, sensor do carro que está na frente e de mudança de faixa, tá? Agora, avaliando do ponto de vista da montadora, o que a gente tem que pensar, tá? A Chevrolet, ela é uma marca que há muito tempo atrás, ela fazia muito sucesso no mercado. Qual que era essa época? Época do Vectra, época do Astra, eram carros que eles vendiam muito e que eram muito desejados pela classe média ou classe média alta, tá? Agora, o que aconteceu? O Vectra, já na versão nova dele, a versão de 2005, perdeu um pouco aí do gosto do brasileiro. O Astra começou a morrer aos poucos até que foi abandonado. O Cruze antigo não vendeu nem metade, não tinha nem metade do sucesso que o Astra teve na sua época. E agora, tá, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que cada uma está oferecendo e qual que é o investimento que cada montadora está fazendo. É claro, montadoras como Toyota e Honda, tá? Eles têm mercado, eles sabem que vão vender. A Toyota, por exemplo, até hoje está com carro 2.0 aspirado. Daí vem lá, a Chevrolet coloca o motor turbo em todas as versões e não só isso, estão investindo muito na questão de transformação digital. Hoje em dia, mais de 90% dos CEOs das empresas mais tops do mundo, que estão lá na Global 2000, na lista das empresas mais valiosas do mundo, enxergam que a transformação digital ela é decisiva nos próximos anos. E os CEOs das empresas que acreditam que isso é uma coisa que não é necessária, podem ter certeza, eles vão perder competitividade e vão perder muito espaço de mercado. Então, o que a gente está vendo de tão positivo assim na Chevrolet, que vocês podem até dizer, estão defendendo demais, mas é verdade, é uma tendência para o mercado hoje em dia que as empresas tenham conscientização e transformação digital. Então, por que a gente começa a avaliar desse jeito as indústrias? Porque quando a gente vê uma montadora que está trazendo inovações de tecnologia para o mercado automobilístico, isso aí tem que sim ser divulgado e tem que ser inclusive elogiado, porque uma coisa era eles começarem a trazer tudo que é tecnologia diferente, de aplicativo, de informações sobre o carro e pararem de focar na mecânica, mas não, os caras estão focando na mecânica e inclusive estão focando na parte de tecnologia e transformação digital da marca. Inclusive a gente pode ver quando a Tracker lançou o carro que chegou único do segmento aí, junto com, é claro, com a Suzuki Vitara, com motor turbo. Quando o Cruze lançou, que era o único do segmento com todas as versões possíveis de serem adquiridas
com motor turbo. E agora que vai vir o Chevrolet Equinox, que também, na nossa opinião, vai sacudir o segmento, mas isso aí é assunto para o próximo vídeo. Então comentem o que vocês acharam da avaliação, espero que vocês tenham gostado e obrigado por terem assistido até o final. Se inscrevam no canal e continuem acompanhando nossas avaliações, que tem muita novidade por vir. Valeu! Gostaríamos de agradecer a concessionária Jardine de Porto Alegre por ter cedido o Cruze LTZ 2 na versão sedã para testes no Top Drive.